Olá pessoal, boa tarde, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao Encontro com a Palavra, um programa que acontece segunda, quarta e sexta, programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro Nova Era, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, a segunda paralela da garagem São Francisco. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos no ar. Nós louvamos a Deus pela sua presença conosco, né, nesse tempo tão precioso, onde nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus tem para a gente. Bem, na verdade, é um encontro de um estudo, né, que nós propusemos em meia hora para poder estar abençoando, fortalecendo, guiando e conduzindo a vida dos nossos amados irmãos no nome de Jesus. Amém? E sejam bem-vindos mais uma vez ao Encontro com a Palavra. Graças a Deus nós estamos falando sobre uma série, terminamos segunda-feira que vem. Vamos terminar essa série na segunda-feira, porque hoje nós vamos falar da quarentena na experiência da vida de Jesus no início do seu ministério e depois a sua morte, uma quarentena onde ele aparece por 40 dias a um grupo de discípulos. Então nós encerramos o que vem a ser a palavra 40 ou a quarentena. Estamos aprendendo muitas coisas preciosas, graças a Deus, através da palavra de Deus. Estamos, graças a Deus, sendo orientados, né, o que deve ser feito, o que devemos fazer, o que nós não devemos fazer nesse tempo em que nós estamos passando por esse isolamento social. E aí a gente aproveitou esse momento, quarentena, para absorver o que a Bíblia Sagrada fala para nós nesses dias, o que a Bíblia Sagrada apresenta para nós, o que a Bíblia Sagrada tem para nós. E hoje nós vamos falar sobre a quarentena de experiência na vida de Jesus. A quarentena de experiências na vida de Jesus. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Olha só. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, com as suas mãos eles o segurarão para que não tropece alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Antes de iniciar seu ministério terreno, Jesus passou por um período de jejum diante do Senhor. A palavra de Deus fala em Marcos, capítulo 1, versículo 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Olha que coisa muito bacana. Nós vemos aqui, então, Jesus durante esses 40 dias e 40 noites de jejum, Satanás se apresenta para tentá-lo, para colocá-lo à prova, para ver o que estava no coração de Jesus. Olha, até Jesus passou por 40 dias e até Jesus foi provado nesses 40 dias. Até Jesus passou por esse momento de provação. E Jesus teve que fazer as escolhas. Ele era filho de Deus, com certeza. Mas ele teve que usar da palavra de Deus para poder vencer o inimigo. Vencer as ofertas
que o inimigo estava fazendo a ele naquele instante. E essa foi algo que foi uma experiência profunda, que marcou muito o início do ministério de Jesus. Depois, em meio a esses 40 dias e 40 noites, Jesus ele é provado pelo inimigo. É interessante que às vezes nós, lógico que é natural do ser humano, nós reclamamos, nós questionamos algumas coisas, e você vê aqui Jesus passando por esse momento tão desafiador, mas ele não abre mão da sua fé, não abre mão da sua atitude de fé, ele não abre mão do seu lado divino, ou seja, ele não abre mão daquilo que Deus havia de realizar através da vida dele. Ele não abre mão dos sonhos e dos projetos que Deus tinha para ele. Ele não abre mão. Apesar de ser tentado, Jesus foi tentado pelo diabo, olha que situação. Mas ele foi fiel. E ele não foi pela força do seu braço, mas ele foi confiando em Deus, confiando em Deus. Ele, quando Satanás apresenta para ele essas ofertas, ele vem com uma palavra, para você ver que incrível que é. Satanás ele tira partes das Escrituras para tentar Jesus, provar Jesus. E Jesus também, usando a Escritura, também o debate com ele, né? Repreende ele. Da mesma forma que Satanás usa parte da Escritura para tentar convencer Jesus de segui-lo, de ouvi-lo, Jesus também tira parte das Escrituras para poder resistir ao inimigo. Olha o poder da palavra de Deus quando ela está bem, quando nós a aplicamos na nossa vida. Olha como que é interessante quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas. Então, da mesma forma que Satanás ele vem com partes da palavra para tentar convencer Jesus, Jesus ele nos ensina a manusear a palavra de Deus, também para resistir às provas que vêm nos 40 dias, né? Como nós vemos aqui essas experiências. Por isso que 40 é um número desafiador, é um número de muita informação. E a palavra de Deus nos fala que Jesus sabia que depois desse tempo seria exaltado com o poder de Deus. No livro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, porquanto qualquer que assim se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa experiência marcou o início do ministério profético de Jesus. Então, essa experiência dele ter sido humilhado, né? Satanás pega ele, conduz a ele a esses momentos para poder prová-lo. Jesus resistiu e foi o que? Exaltado. Ele foi glorificado, ele foi abençoado, ele foi capacitado para poder fazer e cumprir, graças a Deus, com o seu ministério. Olha que coisa bacana, né? Isso é muito bacana, muito, 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 muito bacana. Enfim, a gente compreende agora que a quarentena traz experiências, às vezes experiências como essa assustadoras. Imagina Jesus sendo pego por Satanás e levando a esses momentos, é realmente de se assustar, é realmente de pensar, poxa, como é que pode isso ter acontecido, né? O Filho de Deus, né? Como que isso pode ter acontecido? Por que Deus o deixou, permitiu? Não é assim que a gente fala? Por que Deus permitiu? Por que Deus fez isso? A gente sempre coloca o porquê. A gente tem que tirar o porquê e colocar para quê. Para que isso tem? Para que isso vai? Para que ou o que isso vai trazer de benefícios? E nós vemos que o Jesus vencendo isso, esse momento, Jesus completou e conseguiu completar a sua obra de uma forma muito preciosa e poderosa. Por isso que nos 40 dias que nós passarmos, ou a gente tem que entender que é uma oportunidade de nós melhorarmos, alcançarmos coisas bacanas como essa que Jesus alcançou. Né? Foi algo muito precioso. Jesus ele alcança
né, a vitória, Satanás o abandona, Satanás deixa ele, os anjos vêm servir a ele. Olha o que acontece quando nós estamos firmados na palavra de Deus, firmados nas coisas do Senhor, firmados na vontade de Deus. Como é bom a gente saber usar a palavra do Senhor. Né? Como Jesus usou, né? Apesar de ser Deus, ele era judeu, ele aprendeu, ele estudou, ele foi orientado, né, nas leis judaicas. Então ele responde, né, à altura da pergunta que lhe foi feita. Né? Ele responde à altura. Né? Então a vida ela sempre vai nos trazer algumas perguntas sobre nossa fé, sobre um punhado de coisas. E nós temos que ter uma resposta à altura com o auxílio da palavra de Deus, que é o nosso manual da fé, é o nosso manual de vida cristã. Assim como o inimigo às vezes apresenta tanta coisa para a gente, né? A gente deve recusar usando a palavra de Deus, porque a batalha é espiritual e a palavra é espiritual. Então, se a batalha é espiritual, a minha arma é espiritual. Então, a minha arma é a palavra, porque é espiritual. Foi escrita por homens, mas é espiritual. Homens inspirados, diz o texto, diz o ensino. Homens inspirados, então espirituais, espiritual. Então, quando eu tenho e faço uso da palavra, eu alcanço vitórias, eu alcanço conquistas, eu venço Satanás, os seus demônios, os seus anjos. O Senhor vai me dar vitória em meio às adversidades, em meio às lutas, por esse saber manusear, né? Saber entender, saber compreender. E Jesus, ele dá uma aula para a gente, né? Toda vez que o inimigo vem com uma passagem bíblica, Jesus responde com uma passagem bíblica. Isso é fantástico. Quais são as respostas que nós temos dado em meio às adversidades? Será que eu tenho usado a palavra de Deus para poder dar respostas às minhas adversidades? Ou tenho murmurado, ou tenho reclamado? Eu tenho feito o quê? Será que eu tenho dado, quando um desafio vem, será como que eu faço? Será que eu vou murmurar, eu vou reclamar? Será como será? Eu vou largar, questionar, ou eu vou na palavra para poder apegar um apoio, me ajudar? A gente tem que fazer isso. Jesus se apegou à palavra naquela hora. Ele poderia invocar os anjos naquele momento para poder queimar Satanás, né? Vencer o inimigo naquela hora. Ele podia fazer isso. Lógico que ele podia fazer isso. Ele é filho de Deus. Ele podia tomar essa atitude. Mas ele vence. Como que ele venceu? Com o auxílio da palavra. Com o apego da palavra. Com o manuseio da palavra. Então a gente vê que a nossa luta, por não ser contra a carne nem contra o sangue, a gente tem que usar a palavra de Deus. E essa foi uma experiência poderosa na vida de Jesus. E daí ele começa o seu ministério. E você possa ter experiências poderosas, como Jesus teve, né? Como todos tiveram, para você entender o que é uma quarentena e saber que a nossa vitória, ela vem da palavra de Deus que está no nosso coração. O salmista diz: guardei a minha palavra, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Olha, isso já é uma grande vitória. Em nome de Jesus, né? Então, Deus te abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus por entender que os 40 dias foi uma experiência na vida de Jesus também. Coloque a mão aí, se prepare e nós vamos orar.
Aleluia. Vamos orar? Vamos clamar a esse Jesus maravilhoso que nós temos? Coloque as mãos sobre o seu coração, se você puder. Coloque as mãos sobre a foto de alguém que você está intercedendo, você está clamando, você está pedindo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós te bendizemos. Te exaltamos, ó Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Pai Santo, pela leitura da palavra, por esses 40 dias e 40 noites que nós aprendemos dessa quarentena que Jesus enfrentou. Foi tentado e testado por Satanás, mas o venceu pelo poder da tua palavra. Jeremias diz: não é a tua palavra como um martelo que esmiuça toda uma penha? Por isso, meu Pai, que a tua palavra é como esse martelo que derruba essa montanha, derruba a montanha de argumentos, derruba a montanha de atitudes. Pai, e é com essa palavra, e é sobre essa palavra, e é nessa palavra que nós nos apoiamos para conquistar as nossas vitórias, conquistar, meu Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, os nossos sonhos no nome de Jesus. Pai, eu venho nesta hora te pedir que o Senhor estenda as tuas mãos sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lar. Pai, no nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos e que ao estender as tuas mãos, o Senhor libere cura. Ó Pai, o Senhor libere prosperidade. O Senhor libere reconciliação. O Senhor, meu Pai, libere, meu Deus Todo-Poderoso, o teu amor sobre estas pessoas, Pai. Ó Deus, curando, libertando, salvando de uma forma muito preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Pai, toma a vida de cada um nas tuas mãos, Pai. E abençoa, Pai, essa família, este lar, essa empresa, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, de uma forma preciosa, poderosa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus, maravilha. Programa Encontro com a Palavra, uma série sobre quarentena, né? Onde estamos aprendendo grandes coisas no nome de Jesus. Deixa eu te passar uma informação bem bacana. Nós voltamos com os nossos cultos presenciais, vamos permanecer com eles também online. Hoje de 7h30 às 8h30 estaremos juntos e orando por você, pela sua vida, ministrando uma palavra ao seu coração. No domingo, às 8 horas da manhã, de 8 às 9 da manhã, depois de 9h30 às 10h30, depois de 5 às 6 e 6h30 às 7h30, temos 4 horários de Santa Ceia. Convide pessoas para estar conosco. É lógico que vá com a sua máscara, né? Mantenha lá o distanciamento das poltronas, como nós marcamos lá. Enfim, leve alguém para você, estar com você, para receber uma palavra de vitória, uma palavra de vida, em nome de Jesus, tá bom? E no final de semana, nós estamos montando uma carreata para domingo, dia 16, de unção e oração. Essa semana vamos preparar o óleo, tenho certeza que vai ser uma bênção poderosa, em nome de Jesus. Vamos preparar o óleo para nós apresentarmos e fazermos a unção. O óleo vai estar no altar, nós vamos consagrar este óleo esse final de semana no altar. Enfim, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. E você que não mora no bairro Nova Era, em Santa Lúcia,
eu vou te dar uma garrafa com este óleo para você ungir a sua rua. Teve uma irmã que chegou e falou assim, eu vou sair da igreja já, quando eu for para casa eu vou sair da igreja ungindo o trajeto que eu faço. Eu falei, boa ideia, isso daí. Para Deus abençoar, quebrar toda a força do mal, todo espírito maligno, todo demônio de enfermidade, todo demônio de enfermidade. Então nós vamos estar orando e fazendo isso, tá bom? E no final do mês nós temos um seminário chamado Seminário Líder 10, onde nós vamos levantar um grupo de pessoas, né? E abençoar essas pessoas, para que essas pessoas sejam como luz na vida das outras pessoas. A gente alcançar mais pessoas para Jesus. A porta, ela estreitou e ela está bem estreita. E é a hora de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, notificar as pessoas do Evangelho. Então eu quero muito que, se você puder, lógico, nos ajudar a fazer isso, a cuidar daqueles que já têm, né, orando por eles, abençoando a vida deles e também alcançando outros para a glória do Senhor. Amém? Então, maravilha, essa é a nossa agenda. E outra coisa, não se esqueça, setembro, outubro, novembro, 3 meses de vigília, último final de semana. Vamos fazer vigília, orarmos e buscarmos a face do Eterno. Amém? Maravilha. Deus te abençoe. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Você tenha uma tarde linda e maravilhosa na presença do Rei. Deus te abençoe, viu? E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.